Então aqui, minha amiga, no nosso caderno de molde, a gente vai fazer a conta dos dois, né? E aí eu tenho aqui, eu medi o que eu gasto para fazer o grande. Eu gasto 19 centímetros por 36 centímetros. Com esse corte eu faço uma peça do grande, tá? Vou colocar aqui que esse é o grande 103. Eu gasto isso de tecido, né, do algodão cru, e eu gasto de viés 45 centímetros aproximadamente. Quanto mais eu fizer na sequência esse produto, menos viés eu gasto, tá bom? E aí eu tenho a conta aqui do seguinte, o que eu tenho que pensar? O algodão cru, ele tem em média 1,40 m de comprimento. Um vídeo anterior eu deixei falando um pouquinho sobre o comprimento do tecido, né? Nesse caso, que é um material sem estampa, a gente pode escolher a posição que a gente vai fazer esse corte para essa peça aqui. E aí eu vou escolher a parte de 36 centímetros, porque se eu vier aqui em 1,40 e contar 19, 19, 19, né, até completar, eu vou ter partes iguais com o mínimo de desperdício, e eu vou ter 7 partes, o mais próximo de 1,40. Vai ter um mínimo de um retalhinho que vai sobrar aqui. Então, como vai ser a minha conta? Eu vou começar pelos 36, que vai ser 36 de altura. A altura vai ser 36 centímetros. Então, eu vou começar como? 0,36, isso você vai fazer na calculadora, vezes o metro do meu algodão cru, aqui em média R$15 o metro dele. Então, eu vou colocar R$15 dividido por quantas partes iguais eu consegui na altura de 36. São 7 partes. E aí eu vou ter o meu valor de igual. Ele deu em média 0,777, aí vai dando uns quebradinhos. Então, eu arredondo para 0,78. Então, cada corte do algodão cru aqui me dá 78 centavos. E aí eu tenho o viés aqui para contar. Aqui, o viés comum, que é o que eu estou usando desse aqui, dessa marca, né, Destaque, o viés são 20 metros por R$6. Logo, cada metro dele, me perdoe a lentidão para escrever, porque eu tô voltando a escrever cursiva e acho que eu já falei isso antes, né? Eu tô apaixonada por escrever assim novamente. Então, cada metro vai custar 30 centavos. Aqui eu uso 45 centímetros. Mas viés, às vezes a gente tem um pouquinho de perda, né? A gente tem uma variável para o viés. Então, eu vou dividir por 2. Eu consigo, com cada metro de viés, fazer 2 peças. Então, logo eu tenho 15 centavos. E aí, o meu custo, né? Não levando em consideração linha. A linha entra nesses centavos que são arredondados. Nesses centavos aqui do viés também, é onde entra a linha nesse sentido aqui. Então, para fazer essa peça, eu tive de custo 0,78 centavos do tecido e eu tive 0,15 do viés. Um total de 93 centavos. Esse é o meu custo. Se eu fosse multiplicar por 3, que normalmente é o que é o cálculo para quem está iniciando na costura. Depois de um tempo, você vai ter o preço da sua mão de obra. Você vai conseguir fazer mais peças em menos tempo, mas em média é vezes 3, para você não ter prejuízo e para que seja justo, né? Mas assim, eu vou já dar uma outra dica que é bem legal. Então aqui 93 vezes 3. Vamos fazer essa conta aqui. 3 vezes 3, 9.
3 vezes 9, 27, certo? Então tá, dá 2,79. Esse seria o preço da sua peça para venda. Eu, Lívia, gosto de vender 3 peças de uma vez. Eu já falo para o cliente que são 3 peças. E aí eu costumo arredondar esse valor aqui também. E aí eu faço o seguinte, eu vendo 3 peças a R$10. Agora vamos partir para a menor. A menor aqui, para fazer uma, deixa eu separar aqui a linha. Para fazer o filtro 102, eu uso de tecido 30 centímetros por 15. A mesma coisa que eu fiz aqui em cima, eu vou fazer aqui. E aí eu vou dividir por 15. Porque 30 centímetros não vai ficar muito igual a 1,40, né? Não vai ter como igualar muito bem. Então, eu fiz a minha conta anteriormente e eu sei que dão 9 partes. Aqui eu sei que dá 9. Como é que eu vou montar essa conta aqui, Lívia? Vamos lá. Eu tenho aqui 0,30, porque é igual aqui, vezes o preço do metro. Aqui o preço do metro para mim tá R$15. Você vê quanto tá aí na sua cidade. Dividido por 9 partes. Aí eu arredondei também o valor, que dá 0,60 e pouco. Eu arredondei para 0,65 centavos. O meu viés também eu fiz a conta e ele dá 12 centavos. Então, essa peça aqui do menor, ela vai me sair a 77 centavos cada uma. Essa também menor, eu arredondo e vendo ela 3 por R$10. Espero que essa aula tenha esclarecido para você como é que eu faço o cálculo, qual é o preço de venda que eu coloco nessa peça. Hoje eu já não agrego nela só o cálculo normal das contas, mas também levando em consideração a minha mão de obra, porque eu já costuro há algum tempo, porque eu já compro material antes de fazer a encomenda, eu já tenho um estoque, então tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas eu acho que é um preço legal para você poder estar comercializando e faz uma embalagem bem legal para o cliente também. Não precisa enfeitar demais, mas faz uma embalagem bem carinhosa para ele. Até mais!